Pedro sai do banco e dá a vitória ao Flamengo no clássico contra o Fluminense. Mais que um recado para o diretor José Boto, que o atacante em entrevista falou após a vitória contra o Fluminense de 1-0 no Maracanã. Pedro falou tudo aquilo que precisava, foi uma oportunidade de esclarecer alguns pontos e me parece que a bronca do atacante não é com o treinador, e sim com o diretor de futebol. Vamos falar também sobre essa treta. Também vamos falar sobre o que disse o Felipe Luiz na coletiva, sobre o lateral Wesley, mercado da bola, e tudo isso e muito mais aqui no canal Chama Rubro Negra. Já chega deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Bom, o Flamengo venceu o Fluminense no Maracanã pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória, o Flamengo fez um jogo bastante ruim, o Fluminense também. Um time postado atrás da linha da bola, esperando um erro para sair no contra-ataque. Uma partida bastante fraca por parte do Flamengo, sem criatividade. E mais uma vez eu vou dizer o que falo muitas vezes por aqui. O Flamengo não chuta, é muito toque para o lado, sem objetividade. Um meio de campo que não pensa. E normalmente quem faz esse tipo de coisa é o Arrascaeta, que esteve muito mal também na partida, como todo o time. O Flamengo teve até o controle da partida com posse de bola e ocupou bastante o campo de ataque, mas não levou perigo ao time do Fluminense. Coisa que só aconteceu no segundo tempo, com uma cabeçada do Léo Ortiz que o Fábio defendeu. Ou seja, um ataque inoperante, coisa que já havia acontecido no jogo contra o Santos e voltou a se repetir no Fla-Flu. Isso fez com que o Felipe tomasse uma decisão de pôr o Pedro no jogo e com 2 finalizações, e em uma delas ele fez o gol. Bom, jogada muito boa do Juninho pela esquerda, coisa que também falo bastante por aqui. Juninho entrou bem na partida e fez a jogada que o Pedro chutou e deu origem ao escanteio que saiu o gol da vitória. A gente sabe que o Juninho não é aquele primor de jogador, não é craque, mas quando vai bem a gente elogia e quando vai mal a gente critica. Bom, o Flamengo entrou em campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira, Alan, que fez um bom jogo, Jorginho, Arrascaeta e Luiz Araújo na frente, o Alacian e Cebolinha. E aliás não fez nada no jogo, Cebolinha. E o Alacian entrando aí de última hora porque o Gonzalo Plata sentiu uma contusão ainda no aquecimento. Também não jogaram o Pulgar, operado, Ayrton Lucas com uma lesão contra o São Paulo, Alexandro também com uma lesão na coxa, Bruno Henrique suspenso pelo 3º cartão amarelo, e a gente sabe como foi bizarro aquele cartão amarelo do Bruno Henrique, e De La Cruz por não ter tido uma recuperação satisfatória, e o Wesley que já está com a cabeça fora do clube, como nós já sabemos. O Flamengo está em negociações com a Roma da Itália, que vamos trazer no próximo assunto. O próximo compromisso do Flamengo será em São Paulo contra o Red Bull Bragantino no dia 23 de julho, às 21h30, pelo horário de Brasília, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bragantino esse que segue no G4 com 27 pontos, o Flamengo é o segundo com 30 pontos, e o líder do momento é o Cruzeiro com 33 pontos, mais com um jogo a menos que o Fla. Nação, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1-0 e com o gol do Pedro. Mudando um pouquinho de assunto, vamos para o mercado da bola. Segundo informações aí do jornalista Fabrício Romano, o Flamengo estaria prestes a anunciar uma das maiores surpresas dessa janela de transferência. Trata de Saúl Ñíguez, ídolo do Atlético de Madrid, campeão europeu com o Chelsea. Estaria em negociação avançada para vestir o manto sagrado. Mas a gente precisa tomar muito cuidado aí com esse negócio de negociação avançada. Alguma coisa pode ter, mas eu não acredito muito em negociações avançadas. Será que vem cortina de fumaça por aí? Coloca nos comentários. Bom, o jogador tem 30 anos, é meio-campista e encaminhou a rescisão de contrato com o clube espanhol. E apesar de tudo acertado com Trabzonspor, acho que é isso mesmo, Trabzonspor da Turquia, desistiu da ida por motivos pessoais. Então, o Flamengo entrou forte na disputa e convenceu o jogador. Saúl já jogou com Felipe Luiz no Atlético de Madrid e também com Jorginho no Chelsea, e vê com bons olhos aí essa nova fase da carreira dele no futebol brasileiro. Ele deve ser o primeiro reforço do Flamengo nesta janela, que ainda promete a chegada do colombiano Carrascal, que aguarda somente a documentação final
para se apresentar ao Flamengo. Porém, uma notícia muito importante partiu do jornalista Vene Casagrande, de que não tem nada acertado ainda com o Dínamo de Moscou. Podem acreditar. Bom, voltando ao Saul, é um camisa 8, clássico, né, meio campista, segundo volante que gosta de fazer gols. É um jogador que tem características aí bem parecidas com as do Gerson e ele também joga em várias posições. Seria muito importante a chegada desse jogador. Se vocês não notaram, o Jorginho já começou a sentir a maratona de jogos aqui no Brasil. Então Saul seria importante nesse revezamento no meio-campo, mas é preciso de mais reforços. O Flamengo precisa contratar. Bom, mais um nome. Vamos aguardar aí tanto a chegada do Carrascal quanto as outras contratações. O Flamengo precisa contratar e José Boto mostrar serviço, já que até o momento o trabalho do português é muito ruim, é péssimo. Você conhece o Saul? Deixa a sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para você não perder novidade nenhuma do nosso Mengão. E antes da gente falar sobre o Pedro e a venda do Wesley, olha, o canal agora é um parceiro oficial Amazon. Se você quiser dar uma força aqui pro canal, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado, ou apontar a tela do seu telefone para o QR Code que vai aparecer aqui na tela. Você comprando por esse link, uma pequena comissão vem direto para a gente, você não gasta nada a mais para fazer isso e ainda ajuda o canal. Aproveite porque tem muita coisa legal na Amazon, inclusive produtos licenciados do nosso Flamengo. Bom, vamos falar do Wesley agora. O jogador não entrou no clássico do Fla-Flu, apesar de estar no banco de reservas. O Wesley, segundo Felipe Luiz, não estava com a cabeça muito boa para jogar. E tudo isso porque o Flamengo e Roma estão em negociações pelo lateral. O clube italiano avisou o Flamengo que teria até a noite desta segunda-feira para fechar a venda do atleta, colocando o Flamengo contra a parede para decidir logo. Olha, oferta de 25 milhões de euros e mais bônus por metas alcançadas, e eu acredito que esse bônus chegaria aos 30 milhões como o Flamengo queria. O Flamengo já aceitou a venda, mas com uma condição, até encontrar um lateral substituto para repor a posição. Bom, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, não saiu nada, nenhuma notícia sobre essa negociação, mas pode sair até que o vídeo esteja no ar. O Flamengo deve pedir a Roma aí mais um prazo, 48 horas, para ver se consegue contratar um lateral direito. Mas isso mostra a incompetência muito grande do José Boto. Ele já sabia que o Wesley seria vendido nessa janela, já deveria ter alguém, né? Ainda assim, eu acredito que o Flamengo vai liberar o Wesley porque o jogador quer sair e quer jogar na Europa. Agora vamos falar da volta do Pedro. Após a vitória do Clássico, no Fla-Flu, Pedro, ao final do jogo, deu uma entrevista para a repórter da Premiere e mandou um recado, né, sobre a treta aí que envolveu seu nome com um suposto dirigente do Flamengo, que todo mundo já sabe quem é. O atacante citou ter se afastado por conta do vazamento dos prints da conversa de um dirigente que teve com o jornalista Mauro César Pereira e o colocou à venda por 15 milhões de euros. Nas palavras, Pedro se sentiu abalado emocionalmente, motivo pelo qual o levou ao baixo rendimento nos treinamentos e, consequentemente, ficando de fora por 2 jogos. A entrevista do Pedro é bem extensa, tá? E para o vídeo não ficar muito grande, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, para quem quiser ler. Vou pegar aqui as partes mais importantes. Aspas para o Pedro. Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros e a torcida também. Como eu falei no que postei, eu reconheço que tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir após um episódio que mexeu comigo. Essa postagem de um membro da diretoria mexeu com o meu emocional e o que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Depois o Pedro disse que não precisava ser exposto da forma como foi feita, né? E que poderia ser tratada de uma outra forma. E disse, terminando a entrevista, que sempre deu a vida ao Flamengo e que a cada oportunidade que tem de entrar em campo, entra com muito amor e garra pelo clube. Acompanhe a entrevista que vai estar na descrição desse vídeo e deixa aí nos comentários qual a sua opinião. E na coletiva do Felipe Luiz, perguntado sobre o Pedro e da relação com o jogador,
disse que esse assunto para ele já está completamente encerrado e não tem polêmica, assim como ele já havia dito na coletiva do jogo contra o Santos. Mas agradeceu o Pedro pelo gol e disse estar muito feliz pela maneira que jogou, pela maneira que esteve em campo com os companheiros, que precisa do jogador, e também falou que não existe ninguém maior que o Flamengo, nem o Pedro, nem o treinador e nem outro jogador que seja. Mas agora eu quero saber de você. Pedro deve voltar a ser titular ou ainda é cedo para isso? Coloca aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Então é isso, deixa aí o seu like para o YouTube recomendar nossos vídeos, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro das últimas notícias do Flamengo. Então é isso, até mais, fui galera, até o próximo vídeo.